Você já sentiu que é o único da sua família que enxerga as coisas de forma diferente? É como se todo mundo estivesse vivendo num automático e só você estivesse percebendo que tem algo errado, que tem alguma coisa fora do lugar, que certas dores, certos comportamentos, certas falas não são normais, por mais que todo mundo diga que são. Desde pequeno, você percebe os silêncios que ninguém comenta, as tensões no ar durante os almoços de família, as feridas que todo mundo finge que não existem. Você sente a energia pesada nos ambientes, entende a dor por trás dos sorrisos forçados e carrega tudo isso mesmo sem querer. Você observa, sente, questiona, às vezes se cala, às vezes explode. Mas no fundo você sabe, tem alguma coisa em você que não aceita repetir as mesmas histórias. Enquanto muitos seguem vivendo como se nada tivesse acontecido, você é aquele que começa a se perguntar: por que minha família é assim? Por que eu me sinto tão deslocado? Será que sou o problema? Ou sou só o primeiro a enxergar? E é aí que começa tudo. Esse incômodo, essa sensação de não pertencimento, não é sinal de que tem algo de errado com você. Muito pelo contrário, é o sinal de que você está despertando, que você está vendo o que os outros ainda não conseguem ver. Em quase toda família existe alguém assim. Aquele que parece carregar um fardo invisível, que sente mais, que sofre mais, que ama mais. E esse alguém quase sempre é visto como o diferente, o exagerado, o sensível demais. Mas o que ninguém entende é que esse sensível é o mais forte de todos, porque é ele quem segura a barra. É ele quem percebe os padrões que vêm se repetindo geração após geração. É ele quem sente a dor não resolvida dos pais, dos avós e às vezes até de gente que ele nem conheceu. É como se tudo viesse parar nele. Mas por quê? Porque alguém precisa despertar. Alguém precisa quebrar o ciclo. Alguém precisa ter coragem de olhar para tudo isso com olhos abertos e dizer: isso não é normal. Isso não é justo. Isso não é amor. E esse alguém é o escolhido. Não porque é melhor, não porque é superior, mas porque por alguma razão maior, foi ele quem teve a sensibilidade para perceber. A alma dele já veio com esse chamado. E por mais que tente fugir, fingir, se encaixar, esse chamado volta. Sempre volta. O escolhido é aquele que enxerga a dor escondida por trás das aparências, que sente um vazio mesmo quando parece estar tudo bem, que percebe que tem algo além do material, que começa a buscar respostas onde antes só havia conformismo. E é aí que tudo começa a mudar. Antes de continuar, já deixa seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar outros escolhidos. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde essa mensagem está chegando e com quem ela está se conectando. Despertar é bonito, até você perceber que está sozinho nessa jornada. Porque enquanto você começa a enxergar as coisas com mais clareza, as pessoas ao seu redor continuam na mesma, presas nos mesmos comportamentos, nos mesmos discursos, nas mesmas repetições. E aí vem aquela sensação estranha, como se você estivesse fora do ritmo da própria família. De repente, conversar com seus pais já não é tão fácil. As opiniões deles parecem duras demais, fechadas demais. Os conselhos dos mais velhos começam a soar ultrapassados. As brincadeiras da família perdem a graça. E você se pega se perguntando: será que eu mudei demais? Ou será que fui eu quem finalmente comecei a enxergar as coisas como elas são? E é difícil, viu? Porque você não tem com quem dividir isso. Quem ainda está dormindo acha que você está exagerando, que está se achando, que está inventando moda. E aí, no lugar de apoio, você recebe crítica. No lugar de acolhimento, você recebe julgamento. No lugar de empatia, você recebe silêncio. É um tipo de solidão que não tem muito como explicar. Você está cercado de gente, mas se sente sozinho. Sabe aquele sentimento de estar presente num lugar, mas ao mesmo tempo se sentir totalmente deslocado ali? Como se tivesse vindo de outro planeta, caído numa família que não fala a sua língua. É isso que o escolhido sente. Ser o primeiro a despertar é andar por um caminho que ninguém te ensinou. Não tem manual, não tem mapa,
Não tem quem segure sua mão. Você só tem a sua intuição. E uma coragem que nem sabia que existia em você. E essa coragem é posta à prova o tempo inteiro. Porque você começa a romper com coisas que todo mundo considera normais. Você para de aceitar gritos, ironias, piadas ofensivas, manipulações disfarçadas de cuidado. E quando você se posiciona, adivinha? Você vira o problema. Porque no fundo é mais fácil culpar o diferente do que rever o que sempre foi feito. Você começa a dizer não para coisas que antes você aceitava calado. Começa a se afastar de conversas vazias, de comportamentos tóxicos, de gente que só vive reclamando da vida. E o mais doloroso, às vezes, você tem que se afastar de quem você ama. Não porque não ama mais, mas porque não dá mais para se machucar do mesmo jeito. É um caminho duro, às vezes injusto, mas necessário, porque é através desse despertar, mesmo solitário, mesmo pesado, que algo novo começa a acontecer. Algo que ainda ninguém vê, mas que você sente. Tem uma coisa que ninguém te conta quando você começa a despertar. Você não está carregando só sua história. Você carrega também os silêncios da sua mãe, as frustrações do seu pai, a dor não dita dos seus avós, as feridas da sua linhagem, mesmo que ninguém fale delas. E isso pesa. Pesa porque é invisível. Ninguém diz que tem algo errado, mas você sente. É como se houvesse uma nuvem pairando sobre a família, uma tristeza antiga, uma culpa silenciosa, uma raiva guardada há décadas. E você sente tudo isso mesmo sem saber o motivo. Sabe aquelas coisas que todo mundo da família diz rindo, mas no fundo você sente que tem algo errado? Homem não chora. Casamento é assim mesmo. Trabalhar até morrer é o certo. Fulano sempre foi ovelha negra. Essas frases vão se repetindo e se tornam regras silenciosas. Regras que ninguém questiona. Até você chegar. E quando você começa a olhar para tudo isso e pensar, peraí, tem algo errado aqui. Você se torna o incômodo, porque ninguém quer ver o que foi escondido por tanto tempo. Ninguém quer mexer em ferida antiga, mas você sente que precisa, porque seu corpo já não aguenta mais carregar aquilo que não é seu. Sua alma grita por liberdade. Você começa a entender que a dor que você sente hoje talvez nem seja sua. Talvez ela tenha vindo de muito antes. Talvez você esteja vivendo o medo que sua avó nunca teve coragem de falar. Talvez você esteja repetindo o padrão do seu pai sem perceber. Talvez sua ansiedade seja o eco de gerações que nunca puderam se expressar. E o mais louco é que, quando você começa a ver tudo isso, não dá mais para desver. É como abrir uma porta e descobrir que sua casa está cheia de caixas antigas, trancadas, empoeiradas, cheias de segredos. Você não colocou aquelas caixas lá, mas agora elas estão no meio do seu caminho, e ignorar não é mais uma opção. Então você respira fundo e começa a abrir uma por uma. E cada caixa que você abre, por mais dolorosa que seja, traz consigo uma chave. Uma chave que liberta, que transforma, que limpa, que cura. E aos poucos você vai percebendo. A missão do escolhido não é apenas evoluir. É curar o que ninguém teve coragem de olhar. É romper com o que parecia normal, mas que na verdade sempre foi adoecimento disfarçado de tradição. Você não carrega só um nome. Você carrega uma missão ancestral. Chega um momento em que você começa a se transformar e as pessoas ao seu redor não sabem o que fazer com isso. Você começa a falar de sentimentos, de energia, de cura, de espiritualidade. Começa a questionar padrões, comportamentos, hábitos enraizados. Começa a escolher o silêncio em vez da gritaria. Começa a se afastar de certas conversas, de certas pessoas, de certas tradições familiares que só causavam dor. E é aí que o julgamento aparece. Do nada, você vira o diferente, o esquisito, o espiritualista da família, a ovelha negra, aquele que se acha melhor, aquela que está inventando moda, ou o famoso, fulano agora virou místico, está se achando iluminado. E dói, porque vem de quem você ama, de quem você queria apoio, de quem você ainda sonha lá no fundo, em ver